Olá, seja muito bem-vindo à nossa videoaula que vai falar com você hoje sobre o desafio de promover a aprendizagem e a avaliação significativas. Nós sabemos bem que falar de avaliação por si só já é um grande desafio. Culturalmente, a avaliação tem carregado aí uma longa jornada de superação de obstáculos, de um olhar menos quantitativo e mais qualitativo. E a partir disso, diferentes são as estratégias, diferentes são as possibilidades que podem te apoiar no acompanhamento de fato das aprendizagens que vão sendo construídas pelos estudantes, mas não só das aprendizagens. É importante nós considerarmos esse processo avaliativo como uma busca constante de evidências que também revelam desafios que precisam ser superados pelos estudantes, pela turma, e com esse olhar termos então um planejamento, né, um ajuste de rotas sendo pensado e sendo proposto para apoiar esse desenvolvimento e esse avanço de todos os estudantes a qualquer tempo, com diferentes estratégias. E para pensarmos então nas aprendizagens, né, e nessa avaliação significativa, veja bem, estamos trazendo aqui um olhar para processos que são significativos. Então, são aqueles que vão contribuir para o desenvolvimento desse estudante. E isso acontece em diferentes contextos. Não estamos falando exclusivamente de um contexto remoto, exclusivamente de um contexto híbrido ou exclusivamente de um contexto presencial. São estratégias que norteiam práticas pedagógicas, práticas avaliativas e que podem então acontecer em diferentes contextos, tá bom? E para a gente começar essa reflexão, eu trago aqui uma dessas estratégias, que é o uso das rubricas. A pergunta que eu te faço: o que são essas rubricas? E por que elas podem interessar nesse momento aqui da nossa conversa para favorecer as aprendizagens significativas e como ainda elas contribuem para essa avaliação em uma abordagem que é formativa. Você já ouviu falar em rubricas? Já utilizou? Se utilizou, em que contexto elas foram colocadas em prática aí na sua rotina escolar? Faça uma pausa nesse momento, registre algumas observações acerca desse questionamento, porque esse resgate, essa mobilização de conhecimentos prévios, ela é muito importante quando nós estamos pensando na construção dessas aprendizagens também para nós. Então, o que são essas rubricas, né? Será que elas de fato vão contribuir aí para aprendizagens significativas? Ou será que elas serão apenas mais um recurso de avaliação que ficará pautado em critérios classificatórios, quantitativos? Será que essa avaliação ela vai continuar sendo vista aí como uma avaliação punitiva e que pouco contribui para o desenvolvimento dos estudantes? Então é sobre isso que nós vamos conversar a partir de agora. Quando nós pensamos em rubricas, precisamos primeiro olhar para o significado do nome rubrica. E ela tem uma origem do latim, cujo significado é tinta vermelha. E aí a gente tem outras palavras derivadas, né? O que é fazer uma rúbrica em algum documento? O que é vistar esse documento? É dar ciência ou chamar a atenção para pontos importantes, que é a origem desse termo. Então, antigamente, o termo designava a letra ou a linha inicial de um capítulo escrita em vermelho.
E por que se dava esse destaque? Porque era aquilo que você queria chamar a atenção. Então, essa linha inicial de um capítulo ou a letra inicial de algo era o que gostariam, né, na época, de chamar a atenção, para fazer com que as pessoas percebessem aquilo de outra forma. E aí tivemos, então, a designação do uso da palavra, né, rubrica, no sentido de dar destaque, de deixar em evidência aquilo que é mais importante. Com o passar do tempo, o uso também foi aplicado para aqueles grandes manuscritos que, para evitar que as pessoas lessem tudo de novo, grifava-se com a mesma proposta, né, de tinta vermelha, apenas as partes importantes daqueles manuscritos. Mais uma vez, temos aqui a ideia de dar destaque para esses trechos, chamando a atenção para o que era importante, o que você desejava destacar. Imaginem que no manuscrito são muitas informações. Se nós pegarmos qualquer texto para leitura, um livro, quantos de nós não grifamos aquelas partes que nós consideramos que são as mais importantes? Porque futuramente, quando eu quiser voltar naquele livro, ao invés de eu ler tudo novamente, eu vou olhar, ou pelo menos vou ter a minha atenção sendo direcionada para esses pontos que são os mais significativos da leitura. Existem outras estratégias atualmente para trazer essas marcas, para fazer essa rubrica acontecer, mas isso não veio ao caso. Aqui precisamos olhar agora como essas rubricas elas vão apoiando a construção de um processo avaliativo que busca, então, tornar evidente alguns aspectos das experiências, das vivências, das interações pelas quais os estudantes passaram ao longo de uma proposta, ao longo de uma situação de aprendizagem, tá bom? Então, as rubricas, olha só, deixei alguns termos em destaque já nessa tela. Se eu deixei em destaque é porque eu quero chamar a sua atenção para aquilo que é bem importante. Tudo é importante, mas esses termos aqui são aqueles que nós gostaríamos de chamar a sua atenção nesse momento. Então, as rubricas, elas podem e elas devem ser utilizadas para acompanhar, olha que palavra importante, acompanhar, mas também para orientar o processo de ensino e aprendizagem. Eu acompanho o desenvolvimento das propostas, eu vou coletando pistas, né? Vou coletando evidências de como os estudantes estão se desenvolvendo ao longo daquelas propostas e a partir daí elas vão orientar. Orientar o quê? Orientar aquilo que já é uma potencialidade, como que eu posso avançar, mas também orientar aquilo que é um desafio, pensando em que estratégias eu posso utilizar, o que eu preciso replanejar para garantir a construção desses saberes, a construção dessas aprendizagens. Então, as rubricas, elas possibilitam uma visão, né, mais ampla desse caminho percorrido. É uma estratégia que vai te oferecendo argumentos para dialogar com esses desafios, para dar luz e visibilidade para as potencialidades e com isso orientar o planejamento, o replanejamento, o ajuste de rotas, a personalização de novas práticas e assim por diante. Então, temos aqui esse olhar pautado sempre na ideia de destacar algo. Com qual objetivo? Com qual intencionalidade? Acompanhar e orientar o processo de ensino e aprendizagem. As rubricas, então, pensando numa sistematização dos pontos mais importantes para pensarmos no uso das rubricas como uma estratégia de avaliação formativa e significativa, elas são ferramentas de apoio ao aprendizado dos estudantes.
ela vai dando a possibilidade de refinamento de diferentes habilidades. O seu propósito também pode incluir dar um feedback informativo para os estudantes, deixando que eles também percebam esses avanços e esses desafios e possam se autoavaliar dentro de todo o processo. Porque as rubricas, elas vão permitindo esse olhar de acompanhamento que eu falei na tela anterior. Então, elas vão auxiliando os professores na condução, na mediação dos processos de ensino e, ao mesmo tempo, é com essa construção que se faz no coletivo que os estudantes conseguem avançar em suas construções. As rubricas, elas precisam ser encaradas como um material qualitativo. Então, quando eu penso nesse acompanhamento, quando eu penso em feedbacks formativos e constantes, eu vou melhorando as relações e as interações realizadas em diferentes ambientes de aprendizagem e eu vou aos poucos rompendo com a lógica tradicional dos processos avaliativos. Porque quando a gente fala de avaliação, a primeira coisa que muitos estudantes pensam é nessa avaliação classificatória e punitiva. E só quando nós nos encontramos em situações adversas ou diferentes de um contexto presencial, é que nós começamos a repensar os métodos avaliativos que são utilizados. Então, quando o estudante organiza ali o seu raciocínio para o desenvolvimento de uma atividade e ele sabe que você vai avaliá-lo a partir de alguns critérios específicos, ele também consegue avaliar a sua entrega na realização daquela atividade. Quando ele vê que você vai, por exemplo, avaliar ele a partir da argumentação que ele utiliza para defender ou refutar uma ideia, ele sabendo que a argumentação é um ponto forte na sua avaliação, ele vai cuidar para que no momento da atividade, na discussão, no presencial, no online, não importa, ele consiga construir elementos que estejam para além do senso comum, que dialogue também com o conhecimento científico, que compare essas ideias e que permita criar novas ideias, novos conhecimentos. Só nesse exemplo, perceba que existe um processo cognitivo sendo mobilizado. Então, é uma ação intencional. Quando nós organizamos os critérios de uma rubrica, nós temos uma ação intencional e uma ação avaliativa intencional que precisa ser compartilhada também com os estudantes. No momento de dar o feedback, esse feedback ele não fica aleatório. É um feedback que também vai ser orientado pelos critérios que você estabeleceu dentro da sua rubrica, no planejamento da sua rubrica. Então, as rubricas, elas são qualitativas. Elas precisam descrever esses aspectos qualitativos. E o mais legal desse processo é que elas são personalizáveis. O que isso significa, né? Ela vai dando a possibilidade de percebermos algumas questões ao longo do processo que outros instrumentos de avaliação não permitem. Um instrumento que avalia sim ou não, certo ou errado, verdadeiro ou falso, apenas sem feedback, sem diálogo, sem reflexão, ele não vai permitindo que essas variações elas aconteçam. São dois extremos sempre, né? Ou certo ou errado. No caso das rubricas, ela vai permitindo essa autorregulação ao longo da construção das aprendizagens. Elas estimulam a metacognição. O que é essa metacognição? Como a gente fala das rubricas enquanto um processo, eu tenho aqui uma proposta de avaliação que vai trazer a argumentação. Então, o que eu preciso fazer para mostrar que eu estou conseguindo argumentar? A proposta, né, ela sempre vai dialogar com os objetivos de aprendizagem dentro de uma situação de aprendizagem. Mas pense que, se a proposta é comparar, a atividade forneceu elementos suficientes para essa comparação,
o estudante sabe que ele não pode falar só de um texto. Ele já sabe que a ideia é comparar. Então, ele vai precisar reunir elementos para estabelecer essa comparação. Elas vão exercitando a autonomia, essa capacidade de escolha, uma escolha crítica, né? E o estudante ele consegue perceber os seus pontos fortes, mas também aqueles pontos onde ele precisa potencializar um pouco mais os seus estudos, intensificar um pouco mais o seu olhar mais crítico, mais detalhado para conseguir avançar. Quando nós falamos que ela possui essa função reguladora e deve ser planejada com a intencionalidade, é exatamente por esses motivos que eu acabei de compartilhar. Quando nós mobilizamos, né, a construção de uma aprendizagem, no meio do processo, o feedback não é um feedback positivo, é o momento de parar, refletir e depois avançarmos em novas construções. Então, isso vai dando a possibilidade dessa autorregulação. Só que para isso, é muito importante que os critérios eles sejam coerentes com os objetivos que foram planejados. As rubricas, elas precisam garantir uma observação desse processo, né? Indicando caminhos para que os estudantes avancem e, ao mesmo tempo, indicando possibilidades, né? Alertando o professor para algumas possibilidades de ajustes, até mesmo na dinâmica da aula, na condução da aula. E como construir, então, uma rubrica com todas essas informações. Então, já sabemos que ela qualifica esse olhar, que ela dá destaque para pontos que são importantes dentro de uma proposta pedagógica, que ela vai destacar não só as potencialidades, mas também os desafios, né? Pensando em como a gente pode regular esses processos para os estudantes avançarem, que ela faz parte, é uma estratégia utilizada dentro de uma avaliação formativa. Esses são os pontos principais aí que nós acabamos de elencar aqui para falar de rubricas. Mas, como construir uma rubrica? Para você que já vivenciou, pode não ser novidade, mas ao mesmo tempo é importante você considerar alguns detalhes nessa elaboração para deixar sua rubrica ainda mais qualificada. Esse é o grande desafio, tá? Então, como a gente pode pensar nesse processo? Primeira coisa é definir os objetivos de aprendizagem. Se você não está trabalhando diretamente com objetivos de aprendizagem, você tem expectativas de aprendizagem. De uma forma ou de outra, grandes processos cognitivos intencionalmente precisam ser mobilizados com o desenvolvimento da atividade. Estabeleci que processos são esses, organizei os meus objetivos de aprendizagem, vou para a segunda etapa, que é pensar nos critérios. Dentro daqueles objetivos, o que é inegociável? O que é indispensável os estudantes saber, fazer, interagir, comunicar, registrar? O que é inegociável? Porque dentro de uma proposta nós temos algumas atividades ali que todas são importantes, mas nós temos aquelas consideradas inegociáveis e que precisam ser as atividades centrais para que esses estudantes avancem nas suas construções. Então, eu coloco quais são esses critérios que dentro daquela proposta eu considero inegociáveis. Passando ali para o item 3, eu penso na gradação. O que eu vou usar como gradação? E aqui um ponto de atenção é que, de acordo com a rede de ensino, essa gradação ela pode ser elaborada e ser proposta já considerando os instrumentos avaliativos que a rede utiliza. Nós temos redes que utilizam números. Então, aí você pode considerar essa gradação feita a partir de números. Mas nós também temos algumas redes que utilizam esses processos considerando ações plenamente satisfatórias, insatisfatórias. Então, são gradações que variam
e que tudo bem variar, não existe uma regra para estabelecer uma gradação e nem para escolher esses critérios. A única regra que nós temos é que eles precisam dialogar com os objetivos de aprendizagem. Isso sim é a parte inegociável. E aí sim, com os critérios estabelecidos e com a gradação definida, você pode organizar o documento e, a partir das propostas pedagógicas, das situações de aprendizagens, né, das atividades que vão sendo desenvolvidas, você cria a sua análise do caminho percorrido por esses estudantes. É claro que nós não deixaremos você sem um exemplo de como isso fica, tá? Então, a rubrica, antes de começar, antes de trazer esse exemplo, avalie se a rubrica que você criou, olha só, um checklist importante aí para você avaliar se essa rubrica, ela de fato vai atender aos seus objetivos de aprendizagem e às expectativas que foram elencadas lá no documento. Então, primeira coisa, ela tem objetividade? Ela consegue avaliar de forma objetiva? Ela é gradativa? Ela está explicando ali gradualmente a aprendizagem do estudante em relação a uma tarefa, como que essa atividade está sendo organizada, os momentos que ele vai discutir no grupo, pode ser uma atividade, pode ser um projeto. Ela é transparente, ela oferece transparente para que os estudantes saibam os critérios de avaliação e possam de fato se tornarem protagonistas desses aprendizados. E por fim, cheque se a sua rubrica possibilita uma visualização do processo, dando indícios ali de cada ponto, de cada etapa da situação de aprendizagem, de cada degrauzinho dessa grande escada que é a construção de uma aprendizagem, a construção de conhecimento. Então, olha só, já te mostrei algumas ideias do que você não pode desconsiderar na rubrica e já te mostrei também alguns passos importantes para que você faça essa construção. Fez a construção, checou objetividade, a gradação, a transparência e a visualização do caminho percorrido. Agora sim a gente pode pensar então no exemplo. Olha só. Geralmente as rubricas elas são organizadas em tabelas. Isso não é regra, você pode pensar na organização da maneira que você achar mais conveniente para o que você deseja avaliar. Porém, devo reforçar que a tabela, ela garante uma visão mais ampla desse processo, a partir dos pontos que você for sinalizando no documento, tá bom? Então, nós temos aqui o critério. Então, aqui você vai criar uma primeira coluna com os critérios. Você pode criar quantos critérios você quiser. Mas pense sempre que esses critérios precisam dialogar com os objetivos de aprendizagem e com as intencionalidades. E na frente, então, nós temos a gradação. Aqui no exemplo, a gradação vai do muito satisfatório para o insatisfatório. E no meio do caminho, nós temos satisfatório e pouco satisfatório. Vale ressaltar que quando nós trabalhamos com os extremos, é mais fácil você perceber as variações, né, a gradação dentro do critério. Quando nós aproximamos esse olhar para discutir o que é satisfatório e o que é pouco satisfatório, o critério precisa estar muito bem articulado para que realmente seja possível avaliar essa diferença, porque às vezes é muito tênue, é muito sutil essa diferença no critério e aí nem vai contribuir com o seu processo avaliativo, muito menos com essa percepção do estudante. Até mesmo o feedback, ele vai ficando comprometido, tá bom? E aqui eu trouxe outro exemplo, agora com o preenchimento já realizado, mas no processo de gradação, ao invés de trazer o muito satisfatório, né? O plenamente satisfatório, o insatisfatório, o parcial e o satisfatório, eu trouxe em números, do 4 ao 1.
Então, o critério 4 equivale à gradação, né, plenamente satisfatória que eu mostrei na tela anterior. E o critério 1 seria o insatisfatório. Qual o critério que a gente está utilizando aqui? Pesquisar casos de inovação. Então, você propôs ali uma atividade que tinha a seguinte expectativa de aprendizagem: pesquisar e analisar casos de inovação relacionados à criação de novos produtos. Então, dessa expectativa de aprendizagem, eu quero olhar especificamente para a pesquisa sobre inovação. Então, aquele estudante que todos os casos pesquisados por ele são pertinentes ao tema e trazem propostas de inovação, na minha gradação, ele está com gradação 4. Vou lá para o extremo. Nem todos os casos pesquisados são pertinentes ao tema e apenas alguns representam propostas de inovação. Então, ele não dialoga com o critério e o critério, então, não dialogando com o critério, não apoia a expectativa de aprendizagem que eu tinha ali no meu planejamento. Então, ele vai para a ponta ali, que seria o 1. Alguns casos são pertinentes e representam propostas de inovação. Alguns. Então, eu vou precisar ter um equilíbrio ali para poder saber o que eu estou representando como alguns. Dos 5 casos pesquisados, 3 se relacionam com o tema e 2 não. Então, percebam como é importante ter clareza na gradação a partir desses critérios, para que no momento em que você vá desenvolver o seu olhar e a sua avaliação, você consiga ter elementos para, de fato, trazer um feedback que seja formativo para os estudantes. Aqui vou usar outra gradação. Agora, ao invés de 4 itens, tenho só 3. O plenamente satisfatório, o satisfatório e o insatisfatório. Então, são siglas utilizadas em diferentes contextos. Aqui a expectativa era analisar impactos sociais, econômicos e ambientais da biopirataria na Amazônia. Qual que é o objetivo que eu tirei ali como um critério que eu considerei importante para essa proposta? Identificar impactos ambientais em seus lugares de vivência. E aí eu vou para a gradação. Os exemplos relatados são de impactos ambientais e foram investigados nos lugares de vivência dos estudantes. Então, isso é plenamente satisfatório. Agora, se eu for para o extremo, os exemplos relatados são de impactos, mas nenhum foi investigado nos lugares de vivência dos estudantes. Eu estou com a gradação ali do insatisfatório. E o que seria parcialmente satisfatório? Alguns exemplos são dos lugares de vivência dos estudantes. Todos são impactos, mas apenas alguns são dos lugares de vivência dos estudantes. Então, perceba que eu consigo, a partir da gradação, orientar não só a minha avaliação do processo, porque daí eu vou criando vários critérios. Aqui a gente trouxe só um recorte para você compreender a construção de uma rubrica, mas aí eu vou trazendo critérios que dentro da situação de aprendizagem vai mobilizando, vai trazendo essas evidências do caminho percorrido pelos estudantes. E é claro que agora, a partir desses exemplos de construção, nós vamos conhecer como isso se materializa nas práticas das diferentes áreas do conhecimento. Veja só. Olá, pessoal! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, professor e professora. Eu sou a Marisa, formadora no Instituto Jung e professora da área Linguagens e suas tecnologias. E nesse bloco, pego o bastão de professora Eliane para discutir um pouco a rubrica, ou o uso das rubricas, na avaliação formativa, dando aí os contornos do trabalho da nossa área. Eu escolhi tematizar com vocês uma sequência didática que nós já temos trabalhado em outras videoaulas, que é uma sequência que aposta na aprendizagem baseada na gamificação. Por isso, vocês estão vendo aí essas cenas lindíssimas
do jogo digital Cauã na terra dos indígenas Maraguá. Então, vamos avançar um pouco. Eu queria tornar presente a intencionalidade dessa sequência didática para depois realizarmos aí a discussão das rubricas. Na ocasião, nós assumimos a seguinte problematização: como as juventudes, o território e os saberes amazônicos podem nos ajudar a compreender o atual contexto climático? Essa é uma pergunta disparadora das aprendizagens, e a ideia é que os estudantes possam construir suas respostas por meio da gamificação, produzindo um jogo colaborativamente. Então, claro que aqui a gente está tomando o jogo, né, com uma potência pedagógica, não é o jogo pelo jogo, é o jogo entendido mesmo como uma estratégia de aprendizagem, mas também estamos tomando o jogo como uma realização de linguagens, como um objeto da nossa área, muito presente nas culturas juvenis. O que nós tínhamos de habilidade assumida como essencial? Nós sabemos que o trabalho da nossa área sempre mobiliza um conjunto de habilidades, mas a gente vai colocando ênfase em uma ou outra para o trato didático. Aqui, a nossa principal habilidade em foco, em expectativa, é essa. Então, esperamos que os estudantes possam e as estudantes possam expressar-se e atuar em processos de criação autorais, individuais e coletivos, nas diferentes linguagens e nas intersecções entre elas, recorrendo a referências estéticas e culturais, conhecimentos de naturezas diversas, artísticos, históricos, sociais e políticos, e experiências individuais e coletivas. Então, vejam que é uma habilidade ampla, uma habilidade complexa, que vai requerer conhecimento das linguagens, dos seus recursos, dos seus efeitos e sentidos, vai requerer aí a própria compreensão do que é um processo de criação. Então, ele parte de uma indagação, ele tem um movimento de investigação, de aspectos estéticos, aspectos temáticos, ele tem a negociação com o outro, a construção conjunta, e tem aí o repertório que cada estudante traz para somar com esse coletivo. Então, nessa habilidade complexa, nós fizemos escolhas. Qual que vai ser o processo de criação? A criação de um jogo. E esse jogo vai dialogar com que conhecimentos? Com os conhecimentos que atravessam as questões climáticas que explicam aí o contexto contemporâneo de mudanças e de urgências climáticas. E por se tratar da criação de um jogo, claro, nós contamos aí com as experiências que os jovens e as jovens trarão para compor com a nossa jornada. Tomando essa habilidade como a habilidade de ênfase, nós organizamos aqui expectativas de aprendizagem que vão também sinalizando a sequência didática, o que é que vai acontecer em cada etapa, até chegarmos na culminância, que é justamente o processo de criação do jogo. Então, a ideia é que os jovens e as jovens possam fazer a curadoria de jogos para analisar os usos das linguagens nos processos de criação. Então, é um jogo que se vale da fotografia, um jogo de cartas, tem ilustração, ou é um jogo que conta com recursos de animação, é um jogo digital, que aí vai interessar para a gente enquadramentos, jogos de luzes e sombras, o uso da sonoplastia, o uso da trilha sonora. Então, aqui, olhem que bacana, a área toma o jogo como um objeto feito de linguagens para analisar as escolhas dessas linguagens e seus efeitos de sentidos. O que mais que a gente espera? Que nossos estudantes e nossas estudantes possam jogar, vivenciar diferentes jogos, mas para quê? Para observar quais são as estratégias que estão ali colocadas. Lembrando que as estratégias são essas ações que os jogos possibilitam, permitem, para que cada jogador, ou cada dupla, ou cada grupo, consiga neutralizar a ação de quem compete, de quem joga junto. Então, a ideia aqui é repertoriar estratégias possíveis e estratégias que, claro, né, tem que ver com cognição, tem que ver com tomadas de decisão, tem que ver com a leitura de cenário, com a leitura de posição do outro, com a jogada do outro.
que mais que a gente espera? Estudos que podem ser feitos por sala de aula invertida sobre as mudanças climáticas. Então, entender o que é que são causas, o que é que são consequências, o que são cenários possíveis para a vida, né, diante dessas mudanças, como tornar nossas cidades mais resilientes, mais justas do ponto de vista da distribuição aí dos prejuízos, das crises que virão com as alterações climáticas, como é que a gente cuida de todo mundo. Então, essas são questões importantes quando a gente pensa na discussão do cenário contemporâneo. E a ideia é que esses estudos resultem em registros de processo e alimentem aí a produção de um dicionário bilíngue, língua portuguesa e língua estrangeira moderna, e muito especialmente multilingüe, usando aí termos das línguas que são faladas pelos jovens, pelas nossas jovens, em seus pertencimentos a diferentes etnias. Isso é a cara, né, do nosso Estado, isso é a beleza e a potência do plurilinguismo que é falado nas salas de aula. Então, a gente sugere que, para além do bilinguismo, a gente tem aí o multilinguismo. E, por fim, depois dessas etapas todas, aí sim, eles vão idear um jogo. E esse jogo é chamado Mudanças em Relação ao Clima, e tem essa ambivalência de sentido, tanto para trazer aí a questão das mudanças climáticas, mas também as mudanças necessárias nos nossos modos de vida, no desenvolvimento que nós temos aí como modelo hegemônico, nas mudanças no campo da política, pensando aí nas políticas públicas. Então, essas mudanças que são necessárias para que a gente possa viver aí de maneira mais justa, mais igualitária diante dos desafios das mudanças climáticas. Então, nesse processo que está desenhado, observem como a curadoria é um passo fundamental, porque a depender do repertório de jogos que vier para a sala de aula, nós teremos uma condição de análise. Se esse repertório for um repertório muito simples, com pouca tipologia de jogos, com pouca variação do uso das linguagens, com pouca variação de estratégia, com pouca representatividade das nossas identidades, das nossas culturas, dos nossos jovens, do nosso território, a gente não vai ter uma análise satisfatória e não vai ter muita aprendizagem. Pois bem, já que a curadoria é um passo tão importante, porque ela vai alimentar o processo de criação em vários aspectos, em relação ao uso das linguagens, às estratégias, à representatividade, eu gostaria de trazer a discussão de rubricas justamente na curadoria, porque aí nós conseguimos fazer um processo avaliativo bem informativo. Desde partida, nós vamos construindo esses critérios com os jovens e as jovens, de forma que essas buscas, essa seleção, esse levantamento das experiências já aconteça de maneira bem orientada, de maneira bem compreendida, com critérios comuns. Antes de avançarmos nesse exercício de rubrica, eu quero antes trazer também um exemplo de rubrica que é bastante conhecido, porque circula socialmente. Então, do nosso Festival de Parintins, nós sabemos que tem ali a disputa, né, na Festa do Boi, e são vários os critérios, são várias as lentes de análise. Então, quem não tem o domínio desses critérios não faz uma boa apreciação de espetáculo, porque não entende tudo que está em jogo. Pode brincar, participar da festa, mas sem uma apreciação qualificada. São, se não me falha a memória, mais de 20 itens de avaliação, né, na hora da apuração. E aqui eu escolhi um só, para a gente entender direitinho o que é uma rubrica, aterrissando aqui na nossa área, num evento importante do campo artístico literário, da nossa cultura, a discussão que a professora Eliane fez. Então, aqui nós vamos ver o foco, a intencionalidade do critério e como é que nós organizamos esse foco, esse critério, essa lente de análise em uma gradação. Essa é uma característica da rubrica. Parece um exercício simples, mas não é. Ele é bem importante porque ele ajuda a garantir exatamente o que está aqui em ênfase, em evidência. Ele ajuda a ter um olhar bem delimitado. Então, vejam, em relação à rainha do folclore, essa personagem que está presente aí no nosso festival.
Que critérios são importantes para avaliar a qualidade da presença dessa personagem? O primeiro deles é a dança e a performance, né? Então, é uma personagem que vai se valer da linguagem da dança, da linguagem da corporeidade, da performance quase que teatral, para participar. E aí nós temos, demonstra pouca habilidade e domínio dos movimentos durante a apresentação. Então, não foi aí uma dança e uma performance satisfatória. Observem a gradação. No nível seguinte, aí sim já demonstra habilidade e domínio dos movimentos durante a apresentação. E no nível posterior, demonstra muita habilidade e domínio preciso dos movimentos durante a apresentação. Então, observem aí que temos uma gradação e um critério claro do que está em jogo. Um outro critério importante para a gente apreciar, analisar o desempenho da rainha do folclore, a composição da personagem. Então, nós sabemos que essa rainha remete aí aos nossos encantados, ao imaginário da floresta, vai trazer, vai dar vida aos personagens do nosso conhecimento popular. O que importa analisar? Como é que é a composição dessa personagem, especialmente em relação à indumentária, ao trabalho de figurino, né, as vestes. Então, nós temos aí na primeira caracterização, a indumentária não apresenta cores e formas que combinem com a identidade do personagem. Inovou muito, foram escolhas aleatórias, não dá aí essa evocação do encantado. No nível seguinte, a indumentária apresenta cores e formas que aí sim, né, dão identidade ao personagem. E no passo seguinte, no movimento de escala, a indumentária apresenta cores e formas que dão identidade ao personagem e, mais que isso, criam efeitos de harmonia e de beleza. Então, alcançam aí a qualidade estética. Não é só a representatividade, mas é a representatividade, com essa potência estética. Então, feito esse exercício de ilustrar com uma rubrica, trazendo aí uma experiência da nossa cultura, agora eu volto para os jogos. Então, claro que o ideal é que esse conjunto de lentes, esse conjunto de critérios, seja construído, reitero, com os estudantes e as estudantes, que a gente possa discutir o que importa analisar, sabendo do desafio. Bom, se o nosso desafio é fazer um jogo bem interessante, bem inteligente, bem bonito, do ponto de vista de usos das linguagens, para a gente colocar aqui em discussão as mudanças climáticas, o que a gente quer ter como critérios de análise, o que a gente quer observar, para depois usar como inspiração, como materialidades no nosso jogo. Aqui eu não estou na interação direta com a nossa moçada, então faz de conta que a gente teve essa discussão e eu fui como escriba, organizando na tabela esses critérios e essa gradação que é característica da rubrica. Então, o primeiro tópico importante, né? A nossa seleção de jogos, a nossa busca, a nossa curadoria, precisa garantir variedade de mídias, meios e de linguagens. Então, olhem aí o critério. Nossa seleção não varia mídias, tendo exemplo apenas de um tipo de jogo. Um jogo de carta, um jogo de tabuleiro, um roteiro de RPG ou um jogo digital. Então, é uma seleção muito pequenininha, né? Nós temos aí um único exemplo, não vai permitir que a gente perceba tantos usos de recursos expressivos das linguagens. Na gradação seguinte, a nossa seleção vai variar razoavelmente as mídias e os usos das linguagens, tendo ao menos um exemplo dos dois tipos, ou de carta, ou de tabuleiro, ou roteiro de RPG, ou jogos digitais. E na gradação seguinte, aí sim, a nossa seleção já vai variar bem as mídias e as linguagens, tendo ao menos um exemplo de cada jogo. Então, um exemplo do jogo de carta, do tabuleiro, roteiro de RPG, jogos digitais, entre outras possibilidades. Então, vejam que aqui a gradação se faz pela combinação de um critério quanti, o quantitativo de jogos, combinado com o critério quali, qual é a mídia, qual é o meio em que esse jogo se materializa e de que linguagens ele se vale.
Depois, um segundo tópico, uma segunda lente de análise, as estratégias, né? Aquelas que nós usamos para neutralizar a ação de quem joga conosco, de quem compete conosco. Então, essa seleção permite conhecer várias estratégias. Se a gente tem apenas um tipo de jogo com um tipo de estratégia, nós vamos ter aí esse lugar na nossa rubrica, e não é uma curadoria interessante. Se a gente vai um pouco mais trazendo ao menos dois tipos, então temos aí uma curadoria mediana. Mas se a gente consegue variar muitas estratégias, trazendo mais de dois tipos, e é prevista na nossa sequência didática, vocês se lembram, agora há pouco nós passamos por ela, que os jovens brinquem, joguem, para que depois exercitem a metacognição e percebam, né, o que é que usaram de estratégias. Então, se a gente tem ali uma amostra significativa de jogos e uma experimentação dessas estratégias, é claro que eles vão ficar muito mais alimentados para o processo de criação. E aí, fechando essa nossa curadoria, o critério fundamental, o da representatividade. Então, essa seleção traz jogos que dialoguem com as nossas referências nos cenários, nas personagens, nas cores e nas formas. E aí, de novo, a beleza dessas cenas para nos inspirar. Se essa seleção não faz isso, então não é uma seleção que vai nos ajudar a desenvolver esse bom desafio de como discutir o cenário climático, nos valendo aí de conhecimentos das juventudes, do território e saberes amazônicos. Então, se a gente não olha para jogos que tematizam, né, o nosso território, vamos ter essa lacuna. Vai ficar um passo grande para que, não impossível, evidentemente, mas vai ficar um passo grande para que nossos estudantes e nossas estudantes trilhem sozinhos. E sabemos, tem muita coisa interessante, muita coisa potente, muita coisa bonita acontecendo na gamificação da Amazônia. Na comanda seguinte, nós temos aí a rubrica que traz ao menos dois jogos que dialoguem com nossas referências nos cenários, nas personagens, inclusive nos nomes das personagens, né? Cores e formas, mas sem exotismos e sem estereotipias. E acho que esse é um ponto de discussão muito interessante para a gente fazer com a moçada, para que haja aí uma valorização da nossa sociodiversidade. E no tópico seguinte, nossa seleção traz mais de dois jogos que dialoguem com as nossas referências, os nossos cenários, personagens, cores e formas, valorizando nossas identidades e culturas. Então, vejam que com esse exemplo, eu materializo uma possibilidade de rubrica, claro que existem outras que vocês poderão experimentar com autoria e criação docente, em diálogo com a moçada, mas a ideia aqui era trazer um caminho possível, um caminho de inspiração e que tivesse que ver com uma sequência didática nossa da área pensada aqui. E eu quero chamar a atenção, já fiz isso, mas fecho chamando a atenção para o quanto as rubricas, embora aparentemente simples, são muito orientadoras, porque de partida, de início, todo mundo vai fazer essa busca seguindo aí os mesmos combinados, as mesmas lentes de análise, os mesmos critérios. É isso que dá ao estudante, a estudante, autonomia. É isso que permite que depois eles façam trocas entre eles, aprendam entre os pares, também exercitem os feedbacks entre eles. Então, nós ficamos por aqui, agradecida da audiência e esperando a nossa próxima oportunidade formativa. Um grande abraço e até mais. Viu só? São muitas as possibilidades de usarmos a rubrica como um instrumento de avaliação que possibilita aí a construção de aprendizagens significativas. Temos não só as aprendizagens sendo significativas, como também o processo de avaliação que se torna um documento enriquecedor para que os estudantes possam identificar suas potencialidades, mas também em parceria com o professor, reconhecer os desafios e orientarem a partir disso
o replanejamento, as novas estratégias e sempre a busca constante aí pela construção de aprendizagens. Então, recapitulando alguns pontos importantes do que nós falamos, as rubricas elas podem ser utilizadas para acompanhar e para orientar o processo de ensino e aprendizagem. Ela vai buscando, com a organização dos critérios e o olhar para essa gradação, ela vai evidenciando, né, vai fornecendo pistas para o professor dessas potencialidades e dos desafios para a construção de um conhecimento. Com a organização de vários critérios, a gente consegue ter uma visão ampla do caminho percorrido e aí você pode organizar isso de acordo com a atividade, com um projeto, com um bloco de atividades, desde que isso esteja de fato te apoiando e apoiando os estudantes nessa caminhada. Alguns passos importantes para a construção dessa rubrica é pensar primeiro nos objetivos de aprendizagem ou nas grandes expectativas de aprendizagem, porque toda situação de aprendizagem, toda proposta, ela pauta-se nos bons objetivos de aprendizagem. Pensei nos objetivos, vou estabelecer os critérios, o que é inegociável naquele processo, o que não posso deixar de fora e que de fato evidencia essas aprendizagens. Passo para a elaboração da gradação, dialogando com o currículo da rede, com o projeto político-pedagógico da escola. A gradação você vai escolher dialogando sempre com aquilo que você tem na sua rede, podendo ser números, podendo ser letras. O importante é que ela te possibilite aí ter essa ideia de processo, tá bom? Organize o documento e aí sim, depois dele totalmente preenchido, você tem a possibilidade de analisar o caminho percorrido juntamente com os estudantes, fornecendo feedback, possibilitando autorregulação e assim por diante. Como exemplo, geralmente as rubricas estão organizadas em tabelas, mas esse é só um exemplo, onde nós temos uma primeira coluna para elencar todos os critérios que devem ser considerados naquela atividade e depois na frente a gradação, neste caso saindo do muito satisfatório para o insatisfatório, trazendo ali duas variáveis de satisfatório e pouco satisfatório, onde nós precisamos ter critérios bem organizados para que essa separação ela de fato seja visível, para que a gente não tenha só uma separação para cumprir uma coluna de avaliação por rubricas. Não precisa. Se o critério ele não permitir essa visão do processo, você use muito satisfatório, satisfatório e insatisfatório como gradação. A quantidade de gradação, ela não interfere na qualidade da sua rubrica. O que interfere de maneira significativa nessa qualidade são os critérios que você escolhe para poder avaliar o processo formativo dos seus estudantes. E nós ficamos por aqui. Espero que tenha contribuído com as suas reflexões acerca do uso das rubricas como um potente instrumento de avaliação formativa e que apoia não só a construção de aprendizagens dos seus estudantes, como também o seu trabalho na mediação, no planejamento e no replanejamento dessas propostas. Não se esqueça de preencher o formulário de avaliação e computar também a sua presença nesse encontro. Até uma próxima oportunidade.